Começamos com atualização. Olha só, você lembra daquela cratera que se abriu no Jardim Imperial aqui em São José dos Campos, algumas semanas atrás? Aquela que engoliu um caminhão? Então, uma outra cratera se abriu na mesma rua. Detalhe, uma cratera muito maior do que a primeira. E dessa vez o buraco engoliu um poste e ameaça engolir casas e até mesmo um prédio. Para tentar evitar mais acidentes, robôs foram contratados, isso mesmo, robôs, para dar uma olhadinha nesse sistema debaixo da terra e verificar aonde o solo foi danificado. Quem está por lá desde cedo é o repórter Lucas Rodrigues, já participou com a gente no Bora falando disso, e agora tem essa nova tecnologia que foi trazida e também tem a cidade correndo atrás de resolver esse problema, né, Lucas? Está até com o prefeito aí. Conta pra gente como é que está o cuidado com essas crateras aí no Imperial. Tudo bom, Luiz Eugênio? Uma ótima tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição também, Eugênio. É isso mesmo, a gente já está aqui com a participação do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, que veio aqui em loco, né, prefeito, para justamente prestar esse atendimento à população, aos moradores. Antes da gente falar de todo o trabalho de tecnologia que está sendo feito, eu vi que antes do nosso ao vivo, que o senhor já conversou com alguns moradores, né, prefeito? Como é que está a situação aqui do bairro, as últimas atualizações? Os moradores aí estão passando as demandas para a prefeitura, como é que está isso? Olha, a gente está com o nosso posto, né, da Defesa Civil aqui, desde do primeiro buraco que se abriu, vamos dizer assim, agora desse segundo, né, todas as nossas equipes estão aqui. Nós tivemos agora que neste segundo, né, nesse segundo evento que aconteceu, a gente precisou aqui, né, tirar moradores de suas casas, principalmente no prédio que está em risco. Essa primeira ação, de forma preventiva, mas para preservar as vidas das pessoas. Ontem a Defesa Civil permitiu que os moradores pudessem retornar para retirar seus pertences, que não tiveram nem tempo, né, de fazer isto. Então agora a gente termina de fazer uma avaliação de hoje para amanhã, em máximo 24 horas, para que a gente possa também ter quais são as ações que nós vamos fazer. São duas ações que nós temos aqui, ações de emergência, para a gente poder estancar essa situação, e também ações de obras emergenciais para a gente poder resolver esse problema. Já determinei que a gente contratasse já, a Urban fizesse parte também dessa contratação, além de empresas emergenciais, mas a Urban também, para que a gente possa aqui fazer um estudo já detalhado, de projeto executivo detalhado, para a gente poder ver. Algo que já vem há muitos anos acontecendo, não é normal, então precisamos fazer um estudo muito mais detalhado, de fazer todo esse estudo usando tecnologia, usando o robô. A Sabesp já fez assim já todo o seu monitoramento, já fez as ligações externas para a gente poder evitar de ficar passando água, né, por baixo, seja de esgoto, seja de galerias de águas fluviais. Comgás também já fez o trabalho, o EDP também já fez aqui o trabalho. Então todos estão mobilizados aqui desde o início para que a gente possa ter essas obras. Esse segundo buraco que aconteceu, a gente ainda não sabe ainda as causas, mas isso para nós agora pouco importa são ações rápidas, emergenciais, e que a gente tenha também aqui um ponto focal de comunicação com os moradores, né? Inicialmente os moradores, todos eles foram para casas de parentes e amigos, né, inicialmente. Isso não é a melhor solução, mas aí cada um vai realmente, né, vai dividir conosco qual é a sua necessidade, e quando nós dermos a devolução a todos, principalmente do tempo. Olha, vai precisar ficar fechado mais uma semana, um mês, 2 meses, qual vai ser a situação, para que a gente possa realmente conversar com cada um. A prefeitura está preparada para poder ajudar todos, né? Seja de qualquer forma, seja com aluguel social, seja de encaminhar para um hotel, seja de realmente fazer uma remuneração para que essas pessoas possam continuar na casa de parentes. Enfim, cada um com uma necessidade, cada um, né, passando por uma situação, só eles sabem realmente que estão passando, situação muito difícil, mas a gente agradece que nenhuma vítima, graças a Deus, e agora é trabalhar para poder resolver esse problema. Agora, prefeito, uma coisa que o senhor citou que é muito importante, é um problema recorrente dessa rua, né? Tivemos aí há 6 anos já uma cratera que se abriu poucos metros para frente, tivemos essa agora e mais essa terceira também. Qual talvez seja o principal problema, prefeito? Foi uma falta de análise de outras gestões, ou a própria estrutura da rua que realmente foi ficando um pouco mais velha, foi se degradando de alguma forma por causa da natureza mesmo? O que a prefeitura enxerga nisso? Olha, a gente pode ver, aqui são uma rede que passa aqui, uma lei de ármico. Ármico é ferro, é alumínio. Isso vai se deteriorando com o tempo, principalmente quando se tem ligações clandestinas de esgoto em águas fluviais. Isso daí traz uma corrosão, né, ainda muito mais rápida. Isso aqui é um problema que já vem já nos últimos 15 anos. Em 2010 já teve problema, 2011, 2018, né, agora novamente esse problema. Então por isso que a gente vai fazer aqui, né, um estudo muito mais detalhado, para que a gente possa, de repente, se tiver que fazer, vamos fazer a troca de todo esse sistema aqui de ármico por concreto, que a gente consegue garantir aí por mais anos, né? Fazer também já um estudo já de verificação de qualquer tipo de ligação irregular que esteja. Isso daí é algo que atrapalha muito
também, né, lixo que corre para os bueiros, nas galerias, então aqui a gente não dá para, a gente não conseguiu ainda, né, ter essa informação se foi algo que entupiu, algo que obstruiu, né, e com a força das águas nessas chuvas agora, isso traz também esse problema, se foi algo que rompeu, se foi de galeria ou se foi da Sabesp, né, costumo dizer, nesse momento pouco importa quem é o culpado, o que importa é sermos rápido, ágil, para a gente poder estabilizar, né, e fazer as obras emergenciais. A situação de quem é o culpado é o Estado ou o município, enfim, somos nós, a gente se une. Tive conversando com o Coronel Araújo também, que é o chefe da Casa Civil Militar e da Defesa Civil também, para que a gente possa aqui em conjunto, talvez, fazer uma obra aqui muito maior, mas não só uma obra emergencial, mas uma obra definitiva. Legal. Só para a gente finalizar, prefeito, como o senhor mesmo citou, utilização também da tecnologia, teremos aí os robôs, né, para fazer essa vistoria, a empresa que tem uma parceria, já um contrato com a prefeitura, com a Sabesp também, como é que vai funcionar esse trabalho? Deve ser emitido um laudo aí nos próximos dias? Sim, com certeza. Nós ainda temos algumas situações, a empresa é uma empresa hoje que é contratada pela Sabesp, trabalha para a Sabesp com toda essa parte de tecnologia, uma empresa que também faz a prefeitura também, toda essa análise, isso nos ajuda, como a gente faz isso por toda a cidade, né, nesse momento aqui agora a gente não consegue ter toda essa avaliação, porque tem muitos trechos que estão interrompidos, né, que está com assolamento, está com terra lá dentro, que não é ruim nesse momento, que impede realmente, nós estamos fazendo todo o desvio para que pare de passar água por baixo das galerias, fazendo toda a parte de desvios, mas assim, esse sistema é importante para nós, a gente consegue verificar a situação hoje e verificar se a gente tem qualquer tipo de outra anomalia, quer dizer, qualquer tipo de problema que nós possamos ter aqui em outros trechos da rua, mas aí, como eu voltei a dizer, obras emergenciais, juntamente com um projeto de obras, para que a gente possa fazer aqui uma obra definitiva e resolver esse problema e não termos mais nenhuma surpresa aí nos próximos anos. Maravilha, prefeito. Obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Band Cidade Primeira Edição. Tá aí, Eugênio, atualizações importantes, então, volto com você aí no estúdio. Lucas, muito obrigado pelas informações, obrigado pela atenção, prefeito, que segue acompanhando de perto esse problema lá no Jardim Imperial. Mais detalhes ao longo da nossa programação. A gente segue falando dessa cratera porque ela se abriu no fim de semana, assustou os moradores e nossa equipe estava por lá também. Vamos ver como tudo começou. Fim de semana tumultuado para os moradores do Jardim Imperial na zona sul de São José dos Campos. Uma nova cratera se abriu na rua Felisbina de Souza Machado. Nessas imagens é possível ver o momento exato que o asfalto cedeu. Um poste de energia elétrica caiu no buraco, causando uma explosão. Jones mora no bairro há 3 anos. Está assustado com as crateras que abriram perto da casa dele. Com um bebê de apenas 30 dias em casa, sem luz e sem água, está tendo dificuldades com a família. Cada vez que chove, o buraco vai aumentando e vai afetando também as casas que estão perto, né? Aí os moradores têm que sair da casa, né, desocupar. E também acaba afetando os postes, né, de energia, a água. Já o Guilherme mora no bairro há mais de 30 anos. Está preocupado com as crateras que estão abrindo no Jardim Imperial. Segundo ele, já é um problema crônico da região. A situação aqui está precária, né? Já faz dias que está desse jeito e não teve resolução de nada. A segunda cratera se formou no sábado, quando chovia bastante em São José dos Campos. As ruas que dão acesso a esse trecho foram interditadas. Natália mora na rua do lado, de onde as crateras surgiram. Ela foi conferir de perto. Mesmo não morando na mesma rua, ainda foi afetada com a falta de água. A gente fica com muita pena, né, de ver o pessoal, né, assim, sofrendo, né? Então, é a primeira vez que abriu ali, a minha casa ficou sem água o dia inteiro. 4 casas foram interditadas aqui na rua. Esse prédio também foi interditado com 34 apartamentos. O prazo de retorno dos moradores vai depender do resultado das obras que ainda estão sendo realizadas no local. Foi colocada uma placa de interdição na frente das casas e do prédio. Máquinas ainda trabalhavam no local no final da tarde de ontem. A cerca de 500 metros, a primeira cratera ainda está assim. O espaço interditado, obras em andamento e moradores sem poder utilizar a rua para entrar em casa. A Guarda Civil Municipal e equipes da mobilidade urbana também estavam no local para garantir a segurança dos moradores. Como nós vimos na reportagem ontem, foram interditadas 4 residências mais esse prédio por questão de segurança. Mas segundo o secretário de Proteção ao Cidadão, com quem falamos hoje pela manhã, nesse momento são 2 residências interditadas e mais o prédio. Seguimos acompanhando.